Shalom, shalom, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta mais uma manhã. Ontem eu comecei a gravar depois que eu já havia explicado, né? Deixa eu explicar agora no vídeo. O AP está viajando, está numa reunião do CAD, e tem sido dias bastante intensos, por isso que ele não está presente aqui conosco. E hoje ele está vindo, né? Está no aeroporto, vindo embora para casa. Então tenha um pouquinho de paciência. Amanhã não, semana que vem ele está nativa novamente. Tenha um pouco de paciência comigo, com a minha voz, com a rouquidão, mas nós vamos avançar mais um dia nesse propósito, glorificando o Senhor, porque verdadeiramente a gente sabe e tem visto, né, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Que hoje seja mais uma palavra que caia no seu coração e que seu coração seja uma terra fértil para receber da voz do Senhor e essa voz faça você frutificar. Como diz a palavra, 30, 60, 90, 100 por um. Que você seja uma árvore frondosa e frutífera em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos começar com o texto, dentro ainda daquela mentalidade de ontem, né? A mentalidade do reino. Nós vamos começar com um texto que está em Eclesiastes, se você quiser abrir sua Bíblia aí, capítulo 8, versículo 5. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, inicialmente. Diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e conhece o modo. Porque para todo propósito há um tempo e há um modo, porquanto grande é o mal que pesa sobre o homem. Queridos, nesse texto, engraçado, né, que Eclesiastes fala bastante sobre o tempo e às vezes a gente não se atenta a isso, né? E nesse texto ele começa dizendo assim, olha, eu vou dar uma chave para vocês. Aquele que guarda, aquele que vive os mandamentos, não sofre mal. Essa é a primeira chave. O guardar, queridos, é estar em vigilância, estar atento àquilo que a palavra diz, né? É ter uma visão. Eclesiastes 8, versículos 5 e 6. É ter uma visão geral, completa da palavra. Uma coisa que eu tenho sempre dito, nós somos gerados, né, dentro da nossa cultura, desde muito pequeno, a olhar livros e enxergar estes livros como contos de fada, né? Eu não sei vocês aí, mas eu cresci tendo livrinhos de Chapeuzinho Vermelho, do Peter Pan, da Bela Adormecida. Eu tinha, esqueci o nome, disco, né, de vinil, com historinhas. E isso pode parecer bobagem, mas tudo isso está operando na formação do ser humano. Para quê? Para que ele olhe a leitura e veja essas coisas que fogem da visão natural e veja, isso aí é ficção. Isso aí é uma historinha. E daí, quando a gente se converte, ou quando a gente pega uma maturidade lendo a palavra, a gente até declara que crê que a palavra é a boca de Deus, que é a palavra de Deus. Mas muitas coisas nós lemos como se fosse uma história do passado. Como se a Bíblia fosse um livro que conta, que relata o que aconteceu no passado. Agora nós somos outro povo, nós somos uma outra geração, né? Então, isso aqui não é mais uma realidade para o nosso tempo. Talvez a gente olhe e a realidade que a gente veja para o nosso tempo é a formação do caráter, é a volta de Jesus, mas nós não olhamos muitas vezes a Bíblia como um todo, e isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui aconteceu e continua acontecendo. Então, quando a Bíblia fala para nós guardarmos os mandamentos, eu preciso olhar o contexto todo da Bíblia e falar assim, isso aqui é real. Isso aqui é 100% real.
Isso aqui aconteceu e pode acontecer a qualquer momento, porque nós hoje somos o povo de Deus. Queridos, a gente olha para a Bíblia, os heróis da fé, né? Mas nós, você e eu, dentro de todas as nossas falhas, de todas as nossas limitações, nós somos os Abraãos dessa geração, nós somos os Moisés dessa geração, nós somos os 12 apóstolos dessa geração, nós somos os Elias dessa geração. Os espíritos malignos que atuavam e atacavam o povo de Deus naquele tempo são os mesmos que atuam e atacam hoje. E nós precisamos continuar sendo essa voz de confronto com as trevas, essa voz que guarda os princípios, que observa a lei, que crê nela, sabe? Que crê que ela é real. Eu já escutei, queridos, tanta coisa nessa caminhada cristã, né? Tipo assim, agora você viu, comprovou a Bíblia, a ciência comprovou que isso na Bíblia é real. Queridos, eu não preciso que a ciência comprove nada da Bíblia. Inclusive, se a ciência não comprovar, para mim o que está na Bíblia ainda é maior, porque sobressaiu a ciência nem conseguiu comprovar de tão grande aquilo que Deus fez. Porque para mim a ciência está muito abaixo do que verdadeiramente é a palavra. Eu me lembro de uma vez que, há uns 8 anos atrás, saiu uma história de que haviam descoberto um outro testamento, né? Um outro rolo e tal, e nesse testamento havia-se dito que Jesus havia casado com Maria Madalena e que na ressurreição não tinha sido daquela forma, porque na ressurreição ele havia fugido não subido ao céu, mas fugido com Maria Madalena. Uma história. E a pessoa me falando e eu olhando para ela, bem tranquila, né? E ela continuou falando, ela falou assim, tá, e como é que fica o seu Jesus se ele casou? Eu falei, fica do mesmo tamanho, no mesmo lugar. Porque o que me dá direito à salvação não é se ele casou ou não casou. Eu até queria que ele tivesse casado para ensinar vocês, homens, como tratar a família e a esposa, na prática. O que define o meu Jesus é que ele morreu e ressuscitou e me comprou naquela cruz. Se ele casou ou não casou, casamento nunca foi pecado, sexo dentro da aliança nunca foi pecado, então isso para mim não fere em nada quem é Cristo. Então, queridos, nós precisamos olhar para a palavra e crer nela, porque a Bíblia fala, né, dos falsos profetas que se levantarão, e vai se levantar muita coisa, e daí? Se eu não crer em toda a existência da palavra, como é que vai ser? E dentro dessa questão fala, guarda os mandamentos. E o que são os mandamentos dentro desse texto? Mandamento, a palavra mandamento é mitzvah, que significa códigos de sabedoria, queridos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nos mandamentos existem códigos. Então, a Bíblia é muito mais do que eu ler ou decorar. Nós temos uma tendência a quando a gente vê uma pessoa pregando, né? E falando textos, né? Porque lá está escrito tal, lá está escrito, lá está escrito, lá está escrito. A gente fala, uau, que conhecedor da palavra. Meu Deus, a gente fica, né? Porque conhece os endereços. Mas, na verdade, a importância é que eu me encha dos códigos do Senhor, porque os códigos de vida do Senhor aniquilarão os códigos de morte que estão na minha vida. Os códigos da ciência do Senhor tirarão os códigos de falta de entendimento da minha vida. Os códigos espirituais do Senhor trarão vida espiritual em mim e tirarão os códigos carnais da minha vida. Então, os códigos do Senhor, nos códigos do Senhor, vamos ler de novamente, quem guarda os mandamentos não experimentará nenhum mal. Por que não vai experimentar mal? Mas isso não condiz. Queridos, nós vamos viver o dia mal, porém, o mal não vai habitar em nós. Existe uma diferença entre eu estar em um ambiente mal e aquele mal estar em mim. Mas daí, na sequência do texto, diz assim, e o coração do sábio, ele experimenta, ele discerne o tempo e discerne o modo. Por quê, queridos? Aqui, quando fala de modos, está falando um ato de decidir um caso, no original. Então, o modo de conhecer, de discernir o tempo é eu sair dessa loucura de que eu preciso sentir, eu preciso... Queridos, nós somos espirituais, amém?
Eu não sou espiritual quando eu estou arrepiando, quando eu estou num ambiente de glória, quando eu estou chorando, quando eu estou falando em línguas. Não são esses momentos que me fazem espiritual. Eu sou espiritual porque eu pratico princípios espirituais. Porque eu tenho matado a minha natureza carnal. Porque eu tenho buscado viver uma vida de integridade diante do Senhor. Isso me faz uma pessoa espiritual. E daí, pegando a questão dos tempos. O calendário de Deus, nós até chamamos de como? De calendário espiritual. Tanto que, dentro dos tempos de Deus, eu recebo essa pergunta novamente, constantemente. Esse é o calendário espiritual ou é o calendário civil? Porque em Israel tem mais de um calendário, né? Inclusive, tem 4 viradas de ano em Israel. Eu só lembro 3 agora, que é dias 12, a virada do ano das árvores. Sim, existe isso em Israel. E Rosh Hashanah, né? Que é lá em Tishrei. Mas tem outra também que agora eu não lembro. Então, as pessoas perguntam, é o calendário espiritual ou é o calendário civil? Queridos, eu tenho acesso ao calendário espiritual, porque eu sou uma pessoa espiritual. E você precisa pensar a mesma coisa a seu respeito. Eu tenho acesso, eu ainda tenho bloqueios. Senhor, eu ainda não entendo tudo. Senhor, ainda tem muita revelação para vir. Senhor, ainda tem muita coisa para mim aprender. Mas eu tenho acesso. Porque seres espirituais interagem entre si. Agora, o ser carnal não tem como ter acesso a questões espirituais. Por quê? Porque são matérias, são formas de atuação totalmente diferentes. Mas se eu sou espiritual, eu tenho acesso ao calendário espiritual de Deus. E daí, aqui está dizendo o tempo e o modo. O modo é uma forma, é um ato de decidir um caso. Então, não é nada, eu vou receber a revelação. É lógico, queridos, que o Senhor vai nos dar a revelação. Porém, é uma consciência. Jesus não diz lá em Mateus, olha, quando vocês forem fazer uma construção, e Jesus está falando de uma vida entregue a Ele, vocês façam os cálculos e veja o preço que vocês têm que pagar nisso, senão nem começa. Então, Jesus está dizendo de uma vida totalmente racional. Então é para tirar o emocional? Sim, não é para tirar o espiritual. Mas eu tenho que olhar de uma forma racional e tomar decisões. A minha vida com o Senhor, a minha vida de entrega, a minha vida de caminhar com o Senhor tem que ser uma vida racional. Porque se ela não for racional, se ela não for respaldada nas verdades do Senhor, eu vou viver oscilando. Hoje eu quero orar, amanhã eu não quero orar. Hoje eu quero ler Bíblia, amanhã, olha, hoje eu tô, não quero nem ler Bíblia. Queridos, eu já passei por tempos assim. Há uns 6 anos atrás eu passei uma guerra, pensa na guerra, um negócio assim, o inferno se levantou e me encontrou. E eu passei uns 3 dias que eu não queria nem falar com Deus. Por quê? Porque eu era um ser extremamente almático. E eu falei com Deus, falei, Senhor, olha, eu não quero me desviar, eu não quero ir para o mundo, mas nesse momento eu não quero falar com o Senhor. Passei 3 dias de mal, olha que maturidade, né? Por quê? Porque é um ser almático, movido pelas emoções. Vamos lá. Vamos colocar um extremo aí. Se hoje você tivesse uma enfermidade mortal, né? No final da sua vida aí. Mas tivesse a medicação que poderia te tirar dessa situação. Você ia tomar essa medicação ou não iria? Você ia agir na medicação na emoção? Eu preciso sentir para mim tomar a medicação. Não sei, agora, depois do almoço, tomar a medicação, não estou afim. Não, queridos, a gente ia tomar. Por quê? Porque é um código vermelho. Então, nós precisamos levar a nossa vida espiritual no mesmo raciocínio. Eu preciso da minha vida espiritual. Então, os tempos de Deus, ele tem um modo de viver. E esse modo de viver é decidir, é tomar uma decisão dentro desse tempo. Então, vamos lá. Em Eclesiastes 3, que é o texto bem conhecido, né? Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Então, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou as camadas espirituais, o Senhor, a cada dia da criação, colocou algo, e ele criou coisas que nós não temos nem entendimento ainda do que ele criou, coisas que a gente nem conhece, porque a grandeza de Deus vai muito além da mente humana, da capacidade humana de compreensão. Mas o Senhor criou todas as coisas, e dentro dessas coisas, ele colocou o tempo e o modo. E tem um propósito. Então, tem o tempo, tem um propósito e tem uma forma de executar esse propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E daí aqui, queridos, a gente vai ver um monte de tempo aqui, né? Tempo de juntar pedra, de espalhar pedra, de abraçar, de separar. Mas o que eu quero trazer com isso é, dentro do tempo existe o modo, existe o processo. É impossível morrer sem nascer. Então, existe o processo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, para morrer, existe o processo do nascimento. E existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Nós estamos no tempo de colher. Mas para que haja a colheita, é necessário que haja uma semeadura. E eu não ia falar isso, mas o Senhor me trouxe isso agora e eu quero falar. Dentro da questão semeadura, eu falei ontem que no verão, a questão da potência, da colheita em abundância, o AP falou também no primeiro dia, né? Até profetizou sobre nós uma colheita 4 vezes maior. E a colheita agora, queridos, ela tem várias características, tá? Ela tem a característica da provisão das estações vindouras, mas ela também tem a característica do reservar as sementes. Vamos lá, quem já morou na roça aí. Como é que funcionava? Eu estou falando do tempo de um modo, e que o modo é um ato, amém? Vamos plantar 1 alqueire de feijão. 2 alqueires de feijão. Então, como é que é? A terra era preparada. O AP vem preparando a nossa terra tem um tempo, né? A terra era preparada. Era calculado para essa terra quantos trabalhadores iriam precisar, quantos trabalhadores seria necessário para o plantio. E quantas sacas seria necessário para comprar e plantar naquela terra. E aquela saca já dava uma previsão da colheita. Olha, essa saca vai dar tanto de colheita. E quando vem a colheita, que é o nosso tempo agora, o que os agricultores fazem? Eles já reservam a saca da plantação novamente. Então, existe a reserva para o alimento e existe a reserva para a próxima plantação. Nós não podemos consumir tudo, queridos. O grão, a gente come. A semente, a gente planta. E que o Senhor te dê sabedoria para que você venha discernir o que é grão e o que é semente. Para que não haja falta, né? Para que você não entre na abundância, se regale na abundância, e quando chega o tempo de semear, cadê? Não tenho semente. E daí planta uma sementinha minguada lá, e vai ter ano que vem uma colheita desse tamanhozinho. A nossa colheita tem que crescer, tem que ser abundante, cada vez mais tem que estar em crescimento, amém? Então, vamos lá, voltando aqui, né? Existe o modo e existe o princípio. Eu preciso plantar para que eu possa colher. E daí você pode olhar para você e falar assim, meu Deus, tá, a palavra é legal, mas eu não consigo entender. O que eu vou fazer com essa informação no meu dia a dia? Como que eu vou praticar isso no meu dia a dia? Queridos, no versículo 11 de Eclesiastes 3, tem uma chave, eu vou ler aqui no celular que eu gosto mais. Tem uma chave que eu sou apaixonada nela. Entrei no capítulo errado. Olha aqui. Tudo Deus fez formoso no seu tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Queridos, o Senhor, quando eu falei, né, lá no começo dessa palavra, nós precisamos crer na Bíblia não como um conto de fada.
toda a eternidade. Antes da criação e depois da volta de Jesus. Tudo está dentro de mim e dentro de você. 100%. Toda forma de atuação, tudo, o Senhor não permite que a gente esquadrinhe. Por quê? Porque nós ainda estamos na transição do carnal para o espiritual. E se o Senhor nos liberar tudo, queridos, aqui vai levantar um monte de feiticeiro. Não vai mais precisar de Deus, vai sair liberando códigos e palavras para criar isso, para destruir o outro, para matar o inimigo. Vai levantar a desgrameira aí. Então, o Senhor não libera de uma vez. Mas a partir do momento que eu vou buscando, que eu vou me santificando e que eu vou amadurecendo, o que é um maduro, queridos? O maduro é aquele que ficava na porta da cidade, a Bíblia diz, porque ele tinha capacidade de julgar. Por que ele tinha capacidade de julgar? Eu volto para o que eu estava falando. Porque os sentimentos não eram a base. A justiça era a base. Então, ele analisava a lei do Senhor e, dentro da lei, ele praticava a justiça, independente da pessoa. Isso é maduro. Dentro do que a gente está falando do tempo. Eu analisar o tempo, tá, agora é o tempo de colheita, então eu vou para cima. Eu vou para cima como, queridos? Nas finanças, eu vou trabalhar, eu vou orar, eu vou pegar as novas conexões, eu vou estar atento à voz de Deus. Eu vou ver aonde que vai vir o recurso. Dentro do ministério, eu vou sair, eu vou evangelizar. É tempo de colheita. Eu vou criar estratégias, eu vou convidar pessoas. Entende? É tempo de colheita. Então, eu vou agir racionalmente, sabendo que dentro desse tempo já está liberado para que eu faça. Queridos, quando chega a estação, a própria estação, o próprio mês já libera sobre nós aquilo que tem que ser feito. Nós só precisamos trazer o conhecimento, nos apropriar da palavra e agir de acordo com aquilo. Eu não preciso nessa estação chorar e falar, Senhor, me dá uma colheita. Não, a colheita já está liberada, porque a própria estação já liberou. E isso é princípio do eterno, queridos, não é coisa fora de Deus. Foi o eterno que fez assim, foi o eterno que deu essa liberação dentro dessa estação. Então, agora eu preciso agir, eu preciso ver o tempo, verão, e o modo, colheita, mergulhar na palavra, ter novas experiências. Então, eu vou agir. E os códigos, aquilo que eu preciso a mais, daí isso eu vou buscar o Senhor. Por quê? Porque eu sou um ser espiritual e toda a eternidade está dentro do meu coração. Está dentro de mim, está dentro da minha essência. E daí o Senhor, ele não vai me dar, queridos, ele vai liberar. Toma, então pega essa porção aqui. Está dentro de você, toma. E vai aparecendo. Ah, então é isso aqui, Senhor. Glória a Deus, isso aqui. E a gente vai caminhando. E isso é ser uma pessoa espiritual. E isso é ser uma pessoa que anda dentro do tempo e anda dentro do modo que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes nós olhamos as coisas e vemos de uma forma muito mística, né? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Qual é a pauta? Querido, se não tiver pauta, ajoelha a hora. A pauta é você. A pauta é um coração quebrantado e arrependido dos seus pecados. Simples assim. Nós precisamos sair do excesso da religião, porque a gente sai de uma religiosidade e entra na outra. Em nome de Jesus, os tempos e estações não será uma religiosidade na nossa vida, queridos. Será vida. Vida nos limpando, nos libertando, nos restaurando, nos colocando no lugar onde o Senhor tem para as nossas vidas e vida sendo liberada de nós, alinhando outras pessoas. Simples. É a simplicidade do Evangelho, aonde eu vivo as verdades do Eterno de uma forma extremamente natural. Eu gosto muito de contar a experiência e na entrada do verão, eu tive uma experiência. O Senhor havia me dado um projeto e eu marquei a data de execução desse projeto, do início desse projeto. E queria dizer, eu não olhei estação, eu não olhei mesa, eu não olhei nada. Eu marquei a data, apresentei para o AP, perguntei para o AP se estava tudo ok, né? Se podia ser daquele jeito, ele abençoou. E fui começar o projeto. Na primeira semana, o Senhor falou comigo assim, isso é viver os tempos e estações. E eu fiquei assim, né? Como assim, né? O que eu fiz aqui agora, meu Deus?
E daí eu fui parar e raciocinar, porque nós somos seres racionais, queridos. Vou dar um conselho: use o seu cérebro, não gasta. Ele foi dado por Deus, uma máquina poderosa, amém? Nós não podemos agir só no arrepio. A gente tem que usar essa máquina que o Senhor nos deu. E eu fui pensar, né? Como assim, verão? Daí eu fui olhar a estação. Falei, entrou no verão. Jesus, estamos entrando no verão. E daí eu fui olhar o projeto. O projeto era de novas conexões, de novo tempo, de não sei o quê. Eu falei, meu Deus! Aconteceu naturalmente, queridos. Eu não precisei olhar a data, fluiu, a pastora Neide gostou, né, do seu cérebro. Simplesmente fluiu, porque quando nós nos colocamos à disposição do Pai, queridos, Senhor, olha, eu estou entendendo, nos teus mandamentos a vida, nos teus mandamentos há código de sabedoria, Pai, eu quero então entrar nisso. Eu falo que um dos maiores erros que o homem cometeu foi separar a Bíblia em Novo e Antigo Testamento. A Bíblia é toda inspirada, toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é toda inspirada. E ela é 100% a palavra de Deus, e ela é 100% atual, e ela é 100% verdade. E não tem nada de velho nem de antigo. É totalmente atual. Né? Quando a gente... Deixa eu falar um pouquinho, uma questãozinha do mês aqui. Quando a gente vê Jacó abençoando as 12 tribos, né? Jacó junta os filhos, Gênesis 49, se eu não estou enganada. Jacó ajunta os filhos e ele fala assim, se ajuntai a mim, porque eu vou liberar sobre vocês aquilo que fala quanto ao futuro. Queridos, o que estava acontecendo ali? Jacó estava liberando uma palavra profética. E quando você olha no original, você vê que o futuro não é o futuro das tribos que morreram, dos homens naturais. É um futuro que está ligado à voz de eternidade. Quando nós vamos para o som, queridos, para o entendimento do som, o que é o som? É uma frequência que nunca sai. Você sabia que você está falando aqui hoje? Tudo que você falar hoje, essa frequência vai ecoar por toda a eternidade? E por isso que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta das nossas palavras? E daí, diante disso, você sabia que as orações que Jesus fez, as palavras proféticas que os profetas liberaram estão vivas aqui hoje, ainda que nós não escutemos no nosso ouvido natural, elas estão na atmosfera do som? Então, houve uma liberação. E essa liberação, queridos, é real. Ela é real. O você ser frutífero é real. Não depende de mim, não depende das pessoas que ministram sobre isso, depende da sua vida, da sua caminhada com o Senhor. Qual a nossa função aqui? Te desatar para que você flua nisso. Trazer conhecimento, porque toda base de conhecimento é base de libertação, é base de mudança de mentalidade. Te inserir dentro do reino, te tirar da porta, né? Como eu falei ontem, muitos entram na salvação e param na porta. Eu vou ficar aqui mesmo, tá bom. Não, é te tirar da porta, vem cá, tem mais do que salvação. Entra no reino, olha aqui. Já aconteceu com você de você entrar num prédio muito grande? Você entra na porta, mas você não tem dimensão do que o prédio é, mas quando você entra, você fala, uau. Né? E tem gente que entrou na porta da salvação e achou a porta tão linda. E realmente ela é, porque nós não merecíamos. E ficou ali, maravilhada, olhando a salvação. Entra dentro do reino. A porta da salvação é somente uma partícula da beleza do reino todo. Entra dentro do reino, usufrui, governe. Governe não no sentido de mandar, mas comece governando a sua vida, as suas emoções, saindo do emocionalismo, falando, Senhor, me dá, eu quero a maturidade. Eu quero a maturidade, Senhor, para entender isso aqui, para entender esse Eclesiastes 8, que existe um tempo e um modo. E eu quero atuar no modo com sabedoria, com cálculos, com inteligência, com integridade. Eu quero atuar dentro disso aqui. Eu quero manifestar as verdades do teu reino. Eu quero mostrar para as pessoas que existe um tempo do Senhor e que esse tempo do Senhor nos leva à vida. E esse tempo do Senhor desata a nossa mentalidade. Queridos,
Eu poderia passar amanhã aqui com vocês contando testemunhos do que isso tem feito na minha vida. Mas, para mim, ainda que o Senhor mudou meu ministério, mudou as minhas finanças e mudou um monte de coisa, mas para mim, a coisa mais importante que aconteceu foi a minha mentalidade. Queridos, a minha mentalidade hoje é outra. Eu olho a Bíblia e eu enxergo a Bíblia de uma outra forma. Totalmente diferente. A minha mente não é mais a mesma que era há 5 anos atrás. Hoje eu entendo textos que eu falo, Deus, como que eu não entendi isso aqui antes? Porque hoje parece tão simples. E isso é o reino quem faz. É você acessar esse reino de Deus, que para tudo tem um tempo e tem um modo. Amém, queridos? Nós vamos orar, encerrar por aqui. Eu creio que o Senhor falou ao seu coração. Hoje a gente encerra, né, o 3º dia do jejum de açúcar, às 18 horas, no final do dia, meia-noite, o horário que você teve no seu coração. E voltamos no próximo jejum na terça-feira. Eu creio que na terça-feira, terça, quarta e quinta, com o AP aqui presente, ele vai dar a nova direção. Fica firme, mergulha no Senhor, né? Se envolva com essa presença do Senhor, porque o Senhor tem muito, 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 muito para derramar e para fazer através da sua vida. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome por esta manhã, por este ensino. Louvamos o teu nome, Deus, pela tua palavra, que é poderosa, Senhor, para mudar toda a estrutura da nossa vida. Louvamos o teu nome, Senhor, pela porta da salvação que Cristo abriu para nós. Senhor, nós não tínhamos direito. Tudo isso aqui, Senhor, era de um povo, mas o Senhor abriu uma porta para que nós pudéssemos entrar no teu reino, Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor olhou nessa terra e nos enxergou, e nos viu, e nos chamou para esta obra, e nos convocou para este tempo, Pai. Obrigada. Obrigado porque o Senhor continua investindo nas nossas vidas, ainda quando nós estávamos mergulhados em vida de religiosidade totalmente fora dos teus princípios e dos teus preceitos. Obrigada, Senhor. Obrigada. Continue nos lavando, nos limpando pela tua palavra. Continue, Senhor, mudando o nosso entendimento. Continue, Senhor, rompendo as estruturas, Pai, que nos prende. Que a bênção do Senhor seja sobre nós e que nessa bênção nós possamos caminhar, prosperar, romper e avançar. Avançar o teu reino, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, queridos. Um prazer estar com vocês. Nos vemos terça-feira. Amém? Shalom. Deus abençoe.